Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do site, do Instagram e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vou responder a seguinte pergunta: o que leva uma pessoa a ser um ateu? Vamos analisar aqui hoje nesse vídeo alguns motivos que levam as pessoas ao ateísmo. Existem vários motivos, existem várias razões. A primeira delas eu gosto de chamar de o ônus da prova. Todos os teístas, isso é, as pessoas que acreditam na existência de uma ou mais divindades, afirmam existir alguma divindade. E por isso, obviamente, cabe a eles o ônus da prova dessa afirmação. Se os teístas jamais tivessem afirmado a existência de Deus, não haveria a necessidade de negá-los. Se as pessoas inventam um Deus, não somos nós que temos de provar que esse Deus não existe. Na realidade, são os teístas que têm que apresentar provas desse suposto Deus que eles afirmam que existe. E, em milhares de anos de teísmo, essa prova não foi encontrada. E não há o mínimo sinal de que um dia venha a ser encontrada. Os chamados argumentos da existência não resistem a uma crítica. Tanto é assim que a crença em Deus ela tem que ser acompanhada de fé. Se existissem provas irrefutáveis da existência de Deus, não seria necessário ter fé, não é mesmo? Pois a fé é um sentimento de total adesão a uma hipótese ou crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de prova, evidência ou critério objetivo de verificação que comprove a veracidade disso. Há outros motivos para que o ônus da prova caiba aos teístas. De todas as coisas cuja existência se pode conjecturar, tudo indica que apenas uma ínfima minoria existe de fato. Por exemplo, todos nós sabemos que existe um jogador muito famoso chamado Neymar. Mas também sabemos que não deve haver uma outra pessoa idêntica a ele em todas as suas moléculas, como também não deve haver um Neymar com o dobro do tamanho original ou um Neymar minúsculo do tamanho de um rato. Em suma, para cada coisa que existe de fato, há infinitas outras que não existem. A existência, portanto, é uma qualidade extremamente rara dentre todas as entidades que se pode imaginar. Tomando uma entidade imaginada ao acaso, a probabilidade é de que ela não exista. Assim, se assumirmos que devemos aceitar a existência de alguma coisa até que sua inexistência seja provada, então certamente vamos chegar à conclusão de que existe um Neymar roxo e outro com bolinhas azuis, um Neymar gigante de 3 metros, um Neymar do tamanho de um ratinho, já que não podemos provar a inexistência deles. Essa atitude certamente nos levará a uma enorme quantidade de erros de avaliação. Vamos acertar com muito, mas com muito mais frequência, se tornarmos a inexistência como a posição padrão e só aceitarmos a existência se ela for realmente provada. De fato, é isso que fazemos todos os dias, em especial no que diz respeito a alegações extraordinárias. Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Se alguém afirma que consegue flutuar no ar sem a ajuda de equipamentos, não será levado a sério antes que possa provar o que diz. Você levaria a sério uma afirmação dessa? Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim: não, eu posso flutuar no ar sem a ajuda de qualquer equipamento.
Você acreditaria nessa pessoa prontamente? É óbvio que não. Ele teria que provar isso para você. Ele teria que começar a levitar na sua frente sem a ajuda de equipamentos. O mesmo se dá com divindades. Se você é monoteísta, também eu tenho certeza que você não leva a sério as alegações de existência de todos os demais deuses, além do seu. Se você é cristão, você acreditaria prontamente se um muçulmano afirmasse a você que Alá é o verdadeiro Deus? Você acreditaria nessa afirmação sem que esse muçulmano lhe apresentasse provas concretas, provas claras de que o Deus Alá é o verdadeiro Deus? Tenho certeza que você não acreditaria prontamente nessa informação desse muçulmano. Mesmo que esse muçulmano lhe apresentasse provas claras, eu acredito que muitos cristãos iriam negar essas provas devido à sua crença no Deus cristão. Talvez alguns cristãos mais racionais, devido a diversas provas sendo apresentadas por esse muçulmano, talvez acreditaria nessa afirmação dele. Mas a questão é que, para que um cristão acredite nessa afirmação de um outro Deus, no caso de Alá, é necessário que haja provas contundentes. E olha que mesmo assim muitos não vão acreditar, mesmo assim. Mas a questão é essa. Esse critério rigoroso para com o Deus da outra pessoa, o Deus da outra cultura, o Deus da outra religião, ele não é aplicado da mesma forma para com o Deus que a pessoa acredita. Já parou para pensar nisso? Suponhamos que eu afirmasse a vocês que existe um unicórnio rosa que vive em uma das luas de Júpiter. Ou que um pequeno bule voador ele orbita a estrela Próxima Centauri. Eu pergunto a vocês, o fato de que minha afirmação não pode ser refutada quer dizer que ela seja verdadeira? O fato de vocês não conseguirem provar que não existe um unicórnio rosa em uma lua de Júpiter, ou que não existe um bule voador que orbita a estrela Próxima Centauri, o fato de vocês não conseguirem provar a inexistência dessas minhas afirmações, isso quer dizer que essas minhas afirmações são verdadeiras? Com certeza, a maioria das pessoas iria considerar essas minhas afirmações como uma tolice. Entretanto, se tais afirmações estivessem em livros antigos considerados sagrados, se tais afirmações fossem ensinadas como verdade todos os domingos nas igrejas, e se essas informações fossem instiladas na mente de crianças desde cedo, eu afirmo a vocês, com certeza a maioria acreditaria. É mais ou menos isso o que acontece com a afirmação da existência de Deus. Portanto, quando uma pessoa fala assim, ninguém consegue provar a inexistência de Deus, portanto, Deus existe. Esse argumento, ele é uma falácia, porque ele tenta inverter o ônus da prova. Com esse argumento, nós podemos provar a existência de absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, eu posso falar assim para vocês, ninguém foi capaz de provar a inexistência do coelhinho da Páscoa. Então, isso quer dizer que ele existe. Ou eu posso falar para vocês, ninguém foi capaz de provar a inexistência da mula sem cabeça. Então isso quer dizer que ela existe. Percebeu como que esse raciocínio ele é uma falácia? Como ele é falho? Se você analisar profundamente, você religioso, se você for uma pessoa honesta e sincera,
você vai perceber que esse tipo de raciocínio ele é extremamente errôneo e leva pessoas a conclusões totalmente equivocadas. Inverter o ônus da prova pode até parecer, a princípio, um pedido justo, mas nós sabemos que não existe prova de inexistência para grande parte das coisas inexistentes. Eu digo a vocês, como provar a inexistência de algo? É possível provar a inexistência de algo? Os próprios teístas aceitam que o ônus da prova é de quem afirma a existência quando eles estão confrontados com pessoas que creem em outros deuses. Por exemplo, você aí, cristão, você consegue provar a inexistência dos deuses do hinduísmo, como Shiva, Vishnu ou Brahma? Você consegue provar a inexistência desses deuses? Com certeza não. Mas isso faz com que você aceite a existência deles? Me responda com toda sinceridade. Você aí, cristão, consegue provar a inexistência dos deuses nórdicos, como Odin, Thor, Loki? Você consegue provar a inexistência desses deuses? Me diga com toda sinceridade, cristão. Você aí que é cristão, você consegue provar a inexistência desses deuses nórdicos? Agora eu lhe pergunto, o fato de você não conseguir provar a inexistência de Odin, de Thor, de Loki, dos deuses nórdicos, isso quer dizer que você aceita a existência desses deuses? O fato de você não conseguir provar a inexistência deles, isso faz com que você aceite a existência deles? O mesmo raciocínio vale para todos os deuses que já foram cultuados no passado ou que ainda hoje são cultuados. Por exemplo, os deuses gregos, como Zeus, Hera, Hades, os deuses egípcios como Amon-Ra, Osíris, Íris, Hóruns. O fato de você não conseguir provar a inexistência desses deuses, isso te obriga a crer na existência deles? Isso faz com que você creia na existência deles? Claro que não. Da mesma forma eu lhe digo, cristão, você que está me ouvindo, não espere a crença de um ateu pelo fato de não se conseguir provar a inexistência do seu Deus. Um segundo motivo que leva muitas pessoas ao ateísmo, eu costumo chamar de a questão da fé. Isso mesmo. Muitos religiosos, ao serem questionados sobre o porquê da sua crença em Deus, eles afirmam o seguinte: eu sei da existência de Deus X ou Y através da fé. Bem, com muita frequência se afirma que a fé dá provas, ou que a própria fé é uma prova. Mas é fácil perceber que ter fé é somente uma atitude interna e pessoal, como todas as atitudes. Ela nada nos diz sobre a realidade externa do indivíduo. Por exemplo, se eu tiver fé que o Papai Noel existe, isso mostra que ele existe? O mesmo eu posso dizer de outros personagens mitológicos, como a mula sem cabeça, o Saci Pererê, a fada dos dentes. Se eu realmente tiver uma profunda fé de que esses seres existem, isso realmente é uma prova de que eles existem? Na realidade, a fé ela não dá respostas. Ela apenas impede as perguntas. Ter fé é apenas uma expressão bonita para o que significa apenas e tão somente desligar-se da realidade. As próprias pessoas de fé reconhecem que ela não prova absolutamente nada quando elas
são confrontadas com a fé de outras pessoas. Por exemplo, atualmente existem cerca de 1 bilhão de muçulmanos no planeta, muitos deles com uma fé profunda no islamismo. Mas isso não parece fazer a menor diferença para você aí, cristão, não é mesmo? Isso não faz a menor diferença para os mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E o contrário também é verdade. O fato de 2 bilhões de pessoas terem uma profunda fé no cristianismo, isso não significa nada para as mais de 1 bilhão de pessoas que têm fé no islamismo. Se a fé apontasse a verdade com um mínimo de segurança, ela com certeza não estaria dirigida a 2 sistemas totalmente incompatíveis de crença. O mesmo raciocínio serve para todas as demais crenças. Assim, eu lhe digo com toda sinceridade, se a fé apontasse a verdade com um mínimo de segurança, ela não estaria dirigida aos milhares de deuses e religiões que existem hoje ou que já existiram. Portanto, a fé, na realidade, ela não prova absolutamente nada na questão da existência de Deus. Um terceiro motivo que leva muitas pessoas ao ateísmo, eu costumo chamar de os supostos milagres. Isso mesmo. Muitos religiosos costumam afirmar o seguinte: eu sei que o Deus X ou Y existe porque ele faz ou fez milagres. Bem, como muitas supostas provas da existência divina, esta também contém a chamada hipótese oculta. O que é a hipótese oculta? É a hipótese de que só deuses fazem milagres. Em especial, o Deus cuja existência se está tentando provar. Se a pessoa é cristã e está tentando provar a existência do seu Deus cristão, ele vai afirmar que somente o seu Deus é capaz de fazer milagres. Se a pessoa é muçulmana e ela quer afirmar a existência do seu Deus como o único verdadeiro, ela também vai afirmar que somente Alá, o Deus muçulmano, é capaz de fazer milagres, e somente ele é que faz milagres. Da mesma forma, um hindu, que segue o hinduísmo, ele vai afirmar que somente os seus deuses são capazes de fazer milagres e realmente fazem milagres. Diante disso, nós observamos que esta questão do milagre poderia provar a existência de vários deuses, como, por exemplo, a existência de Thor, Amon-Ra, Tupã, ou qualquer outro deus. E eu digo mais a vocês, esta questão do milagre, se a mula sem cabeça também for milagrosa, então os milagres poderiam provar a existência da dita mula sem cabeça, não é mesmo? Portanto, tal raciocínio vale para qualquer Deus, inclusive aquela deidade que você não acredita. Além disso, é preciso considerar que a afirmação de que existem milagres também é extremamente problemática por 2 motivos. O primeiro é chamado de a terceira lei de Clarke, que foi feita por Arthur C. Clarke. Nessa terceira lei de Clarke, ali ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Isso mesmo. Em outras palavras, qualquer candidato a milagre pode ser apenas o produto de uma tecnologia avançada que nós desconhecemos. A partir do momento que entendemos tal tecnologia, ela deixa de ser um milagre. Daí que vem o famoso ditado de que, para os peixes do aquário, quem troca água é Deus. Isso é muito fácil de você entender. Suponhamos que você pudesse voltar no passado, há 1000 anos, 2000 anos atrás, e pudesse levar com você algum objeto dos dias de hoje,
algum objeto mais tecnológico. E você pudesse mostrar isso para aquelas pessoas de 2000 anos atrás. Com certeza, a maioria daquelas pessoas, daqueles povos antigos, iriam achar que você é um tipo de Deus. Iriam achar que você estava fazendo ali um milagre. Provavelmente, uma simples lanterna à noite provocaria uma reação de espanto daquelas pessoas. Agora imagine coisas como, por exemplo, um avião, um projetor holográfico, seja o que for. As pessoas da época iriam encarar como um milagre. Por quê? Porque são coisas que eles, na época ali, eles não entendem. São coisas que eles não têm conhecimento sobre essas tecnologias. Os próprios mágicos, eles usam, até nos dias de hoje, muita coisa para parecer que é uma mágica, mas na realidade aquilo é uma ilusão. Eles usam truques de mágica. Eles fazem ali, através de ambientes controlados, com certos objetos, às vezes a velocidade que você manipula certos objetos, né? Através de inteligência e argúcia, os mágicos conseguem provocar sensações de espanto na sua plateia. Mas, como vocês sabem, aquilo se trata de um truque, de uma ilusão. E as pessoas, aparentemente, ao observar aquilo, ficam espantadas. Mas, quando se conta o truque, quando se conta, na realidade, o segredo ali daquele truque, você vê que não tem nada de mágica. Então, tanto o exemplo de pessoas, de civilizações antigas se depararem com objetos modernos da atual tecnologia, como o exemplo dos mágicos, ilustram bem essa questão dos supostos milagres. Hoje em dia, às vezes, aparentemente, as pessoas acham que certos milagres ocorreram, mas talvez seja a mesma questão dos povos antigos diante de algum objeto tecnológico de hoje. Ou talvez a mesma questão dos mágicos, ao usar de truques para aparentar ali um suposto milagre. Talvez os milagres de hoje sejam algo que envolvam a tecnologia, que nós ainda desconhecemos. Ou talvez seja apenas um truque. Talvez seja apenas um ardil feito pela pessoa. Portanto, é difícil comprovarmos realmente a questão do milagre. E essa questão entra num outro problema com os alegados milagres. Por quê? A maioria dos milagres, nós sabemos que simplesmente não existe uma comprovação suficientemente sólida, suficientemente contundente, para comprovar esse suposto milagre. Não existe um milagre que tenha uma comprovação incontestável. Eventos que se imaginam ser milagrosos sempre podem, na realidade, ser o produto de mentiras, enganos, desconhecimento de algumas leis naturais, informações incompletas ou errôneas, ou ainda uma combinação de todos esses fatores. Já observou que esses supostos milagreiros, esses supostos homens que fazem milagres em nome da fé, já observou que esses milagres, na sua grande maioria, são milagres que envolvem curas internas do organismo, curas obscuras, que dificilmente podem ser comprovadas cientificamente? Já observou que esses supostos curandeiros ou milagreiros dificilmente conseguem curar alguma enfermidade ou algum problema que esteja à vista, como, por exemplo, curar um amputado? Você já viu algum amputado ser curado?
Você já viu algum suposto milagreiro ou curandeiro fazer com que o braço de um amputado volte a crescer? Por que será que você nunca viu isso? Por que será que as supostas curas são curas internas, né? São que podem ser talvez uma reação natural do organismo? Por que será que isso acontece? Uma outra pergunta que eu faço para vocês. Por que esses supostos curandeiros ou milagreiros não vão para as filas do SUS, dos hospitais públicos, que estão superlotados, cheios de pessoas na fila, sofrendo, doentes? Por que eles não vão lá dar uma força e ajudar essas pessoas? Por que será? Por que será que nos hospitais particulares, nos hospitais privados, né, o nível de cura é muito maior do que nos hospitais públicos, nos hospitais do SUS? Por que será? Por que será que nos hospitais que têm melhores equipamentos, mais condições e profissionais médicos mais gabaritados, por que será que o índice de cura e melhora é melhor do que nos hospitais públicos, onde está tudo sucateado, não tem equipamento, né? Os médicos trabalham sob pressão? Por que será? Ah, Deus usa o médico para fazer a cura. Mas então por que quando você vai procurar um médico, você procura o profissional mais gabaritado? Um profissional que tenha renome, um profissional mais conhecido? Por que você não vai em qualquer mendigo na rua aí e leva ele para curar um ente querido seu, para tratar uma doença de um membro de sua família? Por quê? Eu acho isso engraçado, né? Um médico que estuda anos e anos, né? Faz aí uma faculdade de medicina, né? Depois vai para um plantão, vai para um pronto-socorro, né? Vai ali, né, tentar desenvolver as suas qualidades, né? E depois de anos de cursos, pós-graduações, doutorados, mestrados, aí chega lá um indivíduo doente, né? E o médico usa todo o seu conhecimento, né, e os avanços da medicina para curar a pessoa, e no final a pessoa fala assim, ah, Deus é que me curou. Realmente deve ser frustrante para o profissional da medicina isso, né? Deus é que me curou, né? Então, se Deus te curou, por que você procurou o médico? Por que você não ficou quieto lá na sua casa? Ou senão, por que você não procurou um qualquer, um pedreiro, né, um caminhoneiro? Por quê? Por que teve que ser um profissional? E se você tem condições, você procurou o melhor profissional, o que tem uma melhor reputação. Então a gente percebe que esta questão dos milagres é uma questão muito obscura, é uma questão que deixa muitas dúvidas. E isso é um ponto que leva muitas pessoas ao ateísmo. Nós vimos aqui nesse vídeo hoje 3 pontos, né, 3 motivos que levam muitas pessoas ao ateísmo. Só que nós vamos parar por aqui hoje, mas semana que vem nós vamos continuar mostrando mais motivos, mais razões que levam as pessoas ao ateísmo. Portanto, você que assistiu o filme, chegou até aqui, se você gostou, semana que vem nós vamos continuar, vamos lançar a parte 2 dessa série, né, os motivos que levam as pessoas ao ateísmo. E, relembrando, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Estoura esse like aí para nós de joinha, porque isso aí é muito importante, né, para divulgar mais o nosso vídeo. Comente aí no nosso vídeo, né, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, né, divulgue nosso canal, né, se inscreva em nosso canal. Eu já percebi no analítico que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal. Então, clique aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? Tá vendo? Clique aqui, ó. Clique e se inscreva em nosso canal. E não somente se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Porque assim que a gente subir o vídeo, toda semana a gente faz um vídeo novo. Você será notificado, né? Se você quer ver a continuação desse vídeo, mais motivos que levam as pessoas ao ateísmo, se inscreva, né, e acione o sininho de notificações. Porque assim que subir o vídeo semana que vem, você será notificado, né? E se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links
aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro é vendido nos principais sites de venda do país. Vendas online, como a Livraria Cultura, né, Saraiva, e até mesmo no meu site. Você quer conhecer meu site? Acesse aí www.deuseseHomens.com.br. No meu site eu constantemente coloco notícias, escrevo matérias, né? Tem vídeos, tem cartoons. É muito interessante. Acesse nosso site, conheça. E se você tiver vontade de adquirir o nosso livro, você pode adquirir diretamente no nosso site. Se você desejar assistir os outros vídeos que nós já fizemos, né? Nós já fizemos mais de 60 vídeos com diversos assuntos. Tem uma série que nós fizemos, chama 12 Evidências da Inexistência de Deus. Se você quer assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Abre a abinha aí de descrição, que está os links lá. Tem uma outra série de 2 partes que chama 8 Perguntas sobre Jesus Histórico. Está chamando muita atenção das pessoas. Quer assistir? Eu vou deixar os links aqui na descrição. Né? Tem uma série de mais de 37 vídeos, chama Escrutinando a Bíblia, mostrando todas as contradições, incoerências, mitos, lendas, absurdos, né? Valores de moral desequilibrados que tem na Bíblia. Quer assistir? Acione aí, ó, abre a descrição e clica nos links que eu vou deixar na descrição desse vídeo. No mais, né? Eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.